Fala família, sejam todos muito bem-vindos ao Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boron, mais uma vez, mais uma semana, estou aqui como o seu anfitrião para essa conversa de hoje. Estamos recebendo aqui na nossa igreja um amigo que já veio aqui pregar muitas outras vezes, mas é a primeira vez no nosso podcast. Um amigo pessoal do Pastor Mark, que está aqui com a gente desde o início da Family, nos auxiliando, trazendo aí palavras abençoadoras para a nossa comunidade e agora aqui no online também, através dessa mesa. Espero que você possa ser abençoado através dessa conversa. Vamos falar sobre a vida do pastor, que daqui a pouco eu vou apresentar. Calma aí. A vida dele, o chamado dele, propósito, como você pode identificar como viver uma vida de acordo aí com a palavra de Deus, de acordo com o chamado que ele tem para você, de acordo com o seu propósito e tudo que vier aqui também de assunto que foi interessante, a gente vai falar também. Antes de apresentá-lo, não se esqueça de curtir já esse episódio. Tenho certeza que você vai gostar. Você já sabe, você vai gostar. Já deixa aí logo a sua curtida então, para não perder tempo. Aproveita, confere se você está inscrito no canal. Às vezes você acha que está inscrito e não está. Se você não estiver inscrito, você não vai receber aqui os cultos de quarta, os podcasts de terça e também os cultos de domingo. Então, faça sua inscrição e já aproveita, ativa o sininho para que você receba notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E é isso, sem mais delongas, estamos aqui com ele, pastor Josimar Fonseca. Fala, Seja bem-vindo. privilégio, que bom. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado pastor. pelo convite. Como o senhor está? Tudo bem? Tô vivo. Vivo? Pronto, já Vivo. já tá muito melhor do que a gente merece, né? É, Bênção pura. bom demais. Primeiro estar aqui com você nessa mesa. Muitas pessoas preciosas já passaram por aqui. E eu sou um afortunado de receber um convite tão precioso e ter esse momento com essa galera que está conectada com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Amém, glória a Deus, tenho certeza disso. Pastor, o senhor até me mandou aqui o seu release e eu dei uma olhada ali, deu para entender melhor algumas coisas sobre quem o senhor é, né, como pessoa. Mas eu costumo até falar aqui que eu sou um cara um pouco mal educado. Eu não costumo apresentar meus convidados. Eu prefiro que o senhor se apresente. Até porque ninguém é melhor do que o senhor para dizer quem é pastor Josimar Fonseca. Bom, primeiro eu me considero um servo do Senhor. Acho que a melhor indicação que acompanha toda a minha história de vida é essa: eu sou um simples servo do Senhor. E com a graça dele, eu fui levado à condição pastoral. Não foi uma trajetória simples, não foi uma trajetória comum, mas sim foi uma trajetória profética. A minha mãe era crente da Assembleia de Deus, com meu pai, lá em Campinas, de onde nós somos, no interior do estado de São Paulo, uma mega cidade com mais de 1.300.000 pessoas vivendo, e eles se conheceram em Campinas, nessa igreja, e vieram se casar, e eu sou desse lar, eu sou o primogênito de uma família que tem mais dois irmãos que também são pastores, o pastor Ed, o pastor Alex, meu irmão, são pastores também. E quando minha mãe engravidou, eu nasci no mesmo dia do aniversário dela, 22 de novembro. Guarda aí para você mandar um presente. Presentão, hein? Fechou. A minha mãe dizia que eu era o presente dela. Só que na hora do parto, ela, ela teve uma hemorragia profunda e o médico comunicou aos meus pais que era melhor perder o bebê do que perder a vida da minha mãe, porque minha mãe poderia gerar outras vezes. Minha mãe fez um voto e meu pai fez uma declaração, ah, avisando que ele tinha ido no culto, né? E o pastor disse, no culto de domingo, o pastor disse para ela e para minha mãe: é um menino e vai ser um servo do Senhor. Ó, Então, quando o médico comunicou que não tinha jeito de vida por causa do que minha mãe passava, minha mãe fez um voto que ela ia testemunhar dessa vitória e que eu serviria o Senhor. E a hemorragia cessou, eu nasci e minha mãe ainda teve mais dois filhos depois disso, que é o Ed e o Alex. Só que o caminho para eu chegar onde Deus me levou foi árduo, foi um processo muito, muito marcante, porque muito cedo eu despertei para o processo do esporte, né? Eu lidei com o esporte desde menino, natação, basquete, o vôlei, mas foi no futebol que eu encontrei um caminho. Então, quando eu tinha
13 para 14 anos, eu passei numa peneira de futebol no Guarani e joguei nas categorias de base do Guarani Futebol Clube, na época áurea do Guarani, quando o Guarani foi vice-campeão brasileiro. A gente acabou ganhando Copa São Paulo, também ganhamos o Campeonato Paulista de 86. Tive muita graça e muito êxito nesse processo. Então eu me distanciei muito do meu chamado, do meu propósito, para a minha vontade. E nesse processo eu quase sucumbi no caminho que te leva a, a viver longe do Senhor. Os meus pais estavam na igreja, estavam servindo, e eu, à medida que eu jogava, crescia e conhecia pessoas e me relacionava fora, mais distante eu ficava dessa ideia de servir a Deus, de ter um ministério de tempo integral, de, de ter um chamado. A minha parada era, eu queria ganhar dinheiro e queria ser famoso jogando bola. Mas essa ideia do chamado, ela surgiu de onde? O senhor acabou perdendo ela por um tempo, mas inicialmente de onde ela veio? Ela veio dessa palavra desse pastor para os meus pais. O senhor já absorveu aquilo. Eu nasci ouvindo, né? A minha mãe era uma mulher de oração, minha avó era dirigente de círculo de oração, meu avô era um homem de muita fé, meu pai era um homem que servia a Deus na igreja. Naquele tempo não havia, você fazia uma escala, né? Você era obreiro, diácono, presbítero, depois um auxiliar, e poderia um dia chegar ao pastorado, ainda no modelo das Assembleias de Deus. Mas, tendo essa noção, eu nunca quis me enganjar. Não me via naquela realidade. Eu me via num outro processo. Eu me via jogando futebol, sendo famoso, dando uma casa para minha mãe, tendo uma condição de vida melhor. E comecei a ter êxito nesse processo, né? Comecei a ter fluência, conhecer pessoas, jogar com pessoas importantes. Eu participei de um tempo no clube do Guarani que o Guarani estava numa condição como os grandes. Então tinha goleiro Ricardo Rocha, que foi zagueiro de seleção, Júlio César. Aí você tinha Evair, João Paulo Boiadeiro, Wagner Mancini, Mauro Silva, Gil Baiano e outro, Neto. Esses atletas famosos, o Neto, o craque Neto, era da Era minha mesmo? geração, Que legal. lá no Guarani. Então, assim, o sucesso era ali, era muito perto. E Deus me chamou numa partida de futebol. Eu tive uma crise, porque eu tive uma lesão do joelho, que culminou numa cirurgia complexa, que quase me impossibilitou de continuar jogando. E nesse processo eu comecei a questionar minha vida diante daquela angústia que eu estava passando, aquele problema daquela lesão. E um dia, numa partida contra o Corinthians, eu estava jogando e eu comecei, enquanto a partida rodava, a minha cabeça me fazia pensar e eu orei, questionando Deus. Você escolhe pessoas, você fala com pessoas, você seleciona alguns e deixa outros. E um silêncio, e o jogo correndo. E aí eu falei com Deus. Minha mãe fala que te ouve, meu pai diz que te encontra e que você está na vida dele, mas eu não sei se você é de perto, se você é de longe, se você tem uma coisa comigo. Talvez você esteja me punindo porque eu esteja fora da tua vontade. Aí o que eu quero não é o que você quer, o que eu desejo não é o que você tem. Imagina a crise, numa partida jogando. Eu lembro que um dos meio-campistas, eu era atacante, ele jogou a bola nas costas do zagueiro, eu saí nas costas rápido. O goleiro era o Ronaldo, que é comentarista hoje da Band, era goleiro do Corinthians. Legal. Ele saiu, eu tirei a bola dele, igual foi agora no jogo da seleção com a França, quando o Mbappé jogou a bola por cima do goleiro, só que a bola teimou, ela pingou e não entrou, o levantar da bola foi muito forte. Então, quando ela pingou mais alto que a trave e saiu. E a torcida xingou. E eu fiquei ali paralisado com aquele gol perdido. E pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz de Deus clara: eu tenho uma obra na tua vida. Eu tenho um plano Tudo isso no meio do jogo. no meio do jogo. Que loucura. Aí eu buguei. Porque eu achei que eu estava ficando louco e que as minhas emoções tinham desequilibrado. Porque era muito nítido no meu espírito que havia alguém comunicando comigo informações que eram muito precisas. Então os minutos viraram horas. Porque apesar da velocidade do jogo,
parecia que havia congelado a eternidade dentro daquele ambiente. E eu tive clareza de estar no estádio, lotado e eu pregando. Não jogando, pregando. E aí eu estava confuso, porque eu pensei, pode ser que jogando eu pregue. E não era isso. Deus estava dizendo que o ambiente seria o mesmo, mas naquele ambiente ele me moveria de uma outra forma. Acabou o jogo, tomei um banho rápido, peguei minha moto, eu tinha uma moto, pus meu capacete, corri para casa, minha mãe estava na cozinha, eu cheguei, ela me viu, como foi? Aí eu falei, a gente empatou. E você foi bem? Falei, perdi gol, xingaram. Aí ela falou, faz parte. Perguntei para ela, mãe, como é que Deus fala com a gente? E ela começou a me explicar. Aí eu estava sentado na cadeira, ela tinha posto um café, bolo, como ela fazia quando eu chegava, e ela estava mexendo na cozinha. Eu falei, eu acho que Deus falou comigo. Ela parou tudo, sentou na mesa, ficou de frente para mim e falou, como é que foi? Séria. E eu comecei a narrar para ela, e ela falou, foi Deus. De repente eu estava de joelho, de repente ela com a mão na minha cabeça, e de lembrar, porque ela já dorme no Senhor, né? Eu me emociono porque aquele dia minha vida virou. O céu chegou para mim. Chegou de uma forma que eu não tenho como explicar para as pessoas. É como se eu estivesse num ambiente natural como esse e alguma coisa celestial envolvesse a cozinha da minha casa. Eu tive certeza de que Deus estava comigo. E fiz uma oração naquela sala. Eu não tenho como sair de lá. Eu tinha contrato, mas o senhor pode me tirar. Mas eu peço me tire de uma forma honrosa. Eu joguei a Copa São Paulo, fui o melhor jogador do Guarani naquele ano da Copa de São Paulo. Houve a promoção para o profissional, eu já treinava no profissional. E aí eu fui levado na mesa do presidente para assinar meu primeiro contrato profissional como atleta do Guarani. Estava com meu pai, tudo acertado. Em dado momento, o presidente fechou a pasta de contrato e falou, olha, você está conosco, eu estava lá já há 6 anos, você é um atleta que vai nos dar dinheiro e você é um atleta que vai ter sucesso. Mas se você quiser jogar futebol, é com você. E aí empurrou o contrato na minha direção e disse, eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas você não é para o mundo da bola. Seu sucesso está em outra área. Talvez seja a maior burrice minha como presidente liberar você e não vender você, ou não permitir você jogar para uma venda maior posterior. Mas um moço muito bom como você não é para esse ambiente, é para um outro. E eu saí dali com o contrato na mão e meu pai disse, agora você vai jogar em outros clubes maiores. E eu falei para o meu pai, eu não quero mais jogar. Ele falou, você é doido? Você tem talento, você tem isso. E eu tinha amigos que jogavam bola, como o Silas, que jogou no São Paulo, jogou na seleção. Eu tinha muitos amigos. Alex Dias Ribeiro, que era o diretor do Atletas de Cristo, era meu amigo. Todos eles queriam me encaixar em outros lugares. E eu tinha começado a ir numa reunião de segunda-feira na Igreja do Nazareno. Era um culto como é a Family hoje, como é a nossa igreja hoje. Desprovido de toda essa coisa de sentar no púlpito, paletó. Era uma reunião de louvor, oração e uma palavra. Eu tinha ido uma segunda com um amigo, mas não fui por causa do culto, fui por causa das meninas. Tinha muita menina bonita. O senhor tinha quantos anos nessa época? 19. Pronto. Jovem, né? Jovem. E aí eu fui uma primeira reunião e fui na segunda. Na segunda reunião, o Silas queria me apresentar ao pastor da igreja. E eu fiquei lá atrás esperando essa oportunidade, depois do culto, do pastor me conhecer. Eu lembro como se fosse hoje. Ele pregou Atos 7, as 3 fases da vida de uma pessoa, usando Moisés. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, 40 anos servindo a Deus. Ele dividiu em 3 faixas. 20 anos se preparando, 20 anos se movendo, 20 anos conquistando. Usou essa dinâmica para uma atualidade. E naquela noite ele contou minha vida de púlpito. E eu fiquei com raiva, porque eu falei, pô, o Silas poderia pelo menos ter economizado no fato de não dizer tudo da minha vida. Eu tinha sido criado no lar evangélico, mas não conhecia essa realidade de um Deus tão de perto. Quando terminou aquela reunião, eu fui falar com o Silas, o pastor me conheceu, ele virou para mim e falou assim, amanhã eu estou aqui 2 da tarde.
eu quero orar com você amanhã no meu escritório. Achei estranho. Falei, amanhã? Por que não orar agora, né? E aí eu vim, treinei de manhã, estava de folga à tarde, fui no escritório dele, sentei-me, ele contou a história dele, o chamado dele. Quando terminou, mandou eu levantar, mandou ajoelhar, pôs a mão na minha cabeça e falou, você sabe que você tem um ministério, né? Uau. E começou uma história de treinamento. Não foi fácil. Qual foi a sua reação? Eu, Ou o seu sentimento? tudo era muito novo. Tudo era um primeiro amor muito violento. Eu tinha um desejo de obedecer e ir naquela direção, mas como abrir mão de uma coisa que estava sendo construída já há quase 4, 5 anos? E que estava dando muito certo. E ia dar mais certo ainda, né? Claro. Claramente era algo exponencial. Quanto mais tempo passava, melhor Você sabe que ficava. um atleta, ele quando surge, se ele surge bem, ele fica famoso da noite para o dia, ele ganha dinheiro para a noite para o dia e muda a realidade da noite para o dia. E influência é uma coisa muito poderosa. E o esporte proporciona isso para alguns. Então, assim, eu tinha uma áurea vitoriosa. E tinha uma perspectiva de chegar longe. Então, esse processo foi como quebrar tudo. Então, eu comecei a frequentar essas reuniões de segunda, lá na igreja do Nazareno. Passei a não ir mais na assembleia, onde eu ia com a minha família. À medida que eu ia, as coisas ficavam... O pastor se aproximava muito de mim, parecia um pai. Eu gostava de como ele pregava, eu gostava de como ele dirigia a reunião. Fluía uma sabedoria dele que eu não conhecia. Eu não entendia que era o Espírito Santo assim, apesar de ter sido de uma igreja evangélica pentecostal. Uhum. Para mim era uma áurea. O cara tinha um imã. Algo especial nele. O cara carregava um negócio diferenciado. Se fosse um tempo como hoje, secularizado, ele tinha o toque de Midas, onde punha a mão virava ouro. Hum. E fluía. E o negócio era abarrotado de mais de 500 jovens. E ele logo me pôs numa função. Falou, quero que você cuide das pessoas do altar. Eu não sabia nem meu nome direito. Foi muito maluco. E assim, logo em seguida, ele trouxe um pregador, Paulo César Brito, médico, pastor de Maranata, bivocacionado, era médico ligado ao exército, à marinha, não lembro, e era pastor, era músico. Esse cara tocou um piano e cantou, e aí compartilhou a história dele, filho de pastor, no ministério. E eu estava sentado debaixo do piano, mano. O cara pôs a mão na minha cabeça e falou assim, até quando você vai ficar em cima do muro? Nessa época o senhor ainda estava tentando conciliar as duas Duas coisas. coisas. Sem sair do esporte, Sem mas largar a tentando bola, começar no ministério, tentar servir na entender onde eu igreja. encaixava. Me batizei ali naquela igreja, porque na Assembleia não podia batizar porque eu era atleta profissional. Não podia batizar? Não, naquela época não. Era Futebol pecado? era pecado, era Ah, o problema. futebol era pecado, né? Verdade. Futebol, o esporte não era de Deus. É. Não conciliava. A gente tem hoje aqui na igreja um centro de treinamento, Uhum, no fundo. E aí nós temos jiu-jitsu, muay thai, funcional. claro. E algumas pessoas, não agora, né? Mas antes de nós abrirmos o CT, nós ouvimos de algumas pessoas que vieram de outras comunidades. Que era pecado do diabo, Que era do inimigo. pecado. Né? E Imagina pediam uma para que nós cultura- confessássemos, inclusive como pecado. Né? Poxa, 40 anos atrás, Cris, isso era doido. E eu fico impressionado de que isso ainda aconteça hoje em alguns lugares. Claro. Eu faço jiu-jitsu ali no fundo e eu não consigo compreender na minha leitura bíblica relacionamento com Deus, triangulando as coisas de que forma que isso pode ser pecado. Não faz sentido. A gente entregou a bateria para o diabo, a guitarra para o diabo, Aí ele tomou a conta. música para o diabo, nós entregamos a arte. Por exemplo, se a pessoa hoje, na família, uma bailarina dançando ali no altar como ontem, isso há 40 anos atrás era loucura. E eu entrei numa loucura grande, porque nesse dia, eu fiz uma entrega no altar. E Deus me arrancou. Me arrancou e a doideira foi tão grande que eu falei com o meu pastor, eu posso começar um culto na praça? Ele falou, o que é isso? Eu falei, não, eu quero ir para a praça. Tinha um pastor do Nazareno que ele fazia um trabalho de praça. Ele ia para a rua e pregava. Chamava o pastor Marcos. Eu falei, eu queria ajudar esse cara. Ele falou, pode ir. Eu fui ajudar o cara fazia uma reunião. Um dia,
na reunião dele, eu fui uma vez, ele me viu, foi a segunda vez, ajudei ele. Na terceira, ele falou assim: você vai dar uma palavra. Eu falei: pastor, eu não sei nem onde está o Velho e o Novo Testamento, mesmo criado. Assim, eu tinha muito medo, era inseguro, Uhum. era tímido. Não, não, você tem. Aí eu dei um testemunho de transformação da minha vida. E quando eu terminei o apelo, umas 15 pessoas aceitaram Jesus. Aí ele entrou, orou com as pessoas. Quando terminou, ele falou comigo: você tem um dom da palavra. Eu falei: pronto, outro doido da minha vida, não vou aguentar. Aí ele falou comigo sobre esse processo de ir para o seminário. Esse pastor Marcos, falei: pastor, ainda eu tenho que me sustentar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso viver. Como é que eu vou casar? Eu já estava vendo como era a vida pastoral. Não era uma coisa simples. O cara vivia pela fé. Uhum. Era um caminho muito complexo. Quando feito de forma orgânica, né? É um processo que não foca no financeiro. Não. É um processo completamente focado no propósito. Você vai no propósito É, e Deus vai enviar a provisão. é. Para E alguns aí, mais, para outros menos, aí né? ele falou: eu não vou mais fazer evangelismo de praça porque eu não tenho grana para pagar o som. E largou. Ele largou, eu falei: não, eu não posso largar. Eu falei: eu vou pegar. Aí o que eu fiz? Os evangelismos de praça era de sábado. Então eu jogava domingo de manhã na várzea para ganhar dinheiro, que as pessoas pagavam para jogar. Pegava o dinheiro, guardava. Sábado eu pagava o som e fazia o evangelismo de rua. Aí o pastor me chamou. Me chamou 14 de março de 88. Eu ia nesse culto de segunda-feira, já estava frequentando domingo à noite. Ele falou comigo: eu vou te dar uma licença de evangelista. Eu falei: o que é isso? Aí ele me explicou e falou para mim que eu tinha um chamado pastoral. Aí, dia 14 de março, ele me consagrou no altar da igreja como evangelista. E me pôs. Havia um moço que cuidava desse culto de segunda-feira. Esse moço teve um problema. Esse moço precisou ser tirado da função. O pastor me jogou na função de cuidar de um culto. Na época, o culto tinha umas 200 pessoas. Eu peguei a reunião e não tinha quem dirigir o louvor. Porque quando houve o problema com o moço, o time de louvor saiu. Nossa. Aí eu tinha que. Minha mãe era cantora de coral, minha mãe mexia com música, a minha família tinha pé e raiz musical. Eu comecei a me habilitar para dirigir o louvor. Então, eu dirigi o louvor, o pastor chegava para pregar. E o culto foi de 200 pessoas para 800 pessoas. Ó, Houve uma explosão. segunda-feira. Muito Isso bom. tem 40 anos para trás, né? E aí, eu eu comecei a pegar gosto para o processo. E como é que eu fiz para me sustentar? Eu tinha um amigo, ele tinha uma. É como se fosse um Uber hoje. Ele tinha uma empresa que fazia transporte executivo. Eu estava sem carro, eu deixei o mundo da bola, eu só jogava esse futebol de domingo de manhã para ter grana para pagar lá o som. Mais nada. Mais nada. E a galera no meu pé, Santos, São Paulo, Portuguesa, para eu voltar a jogar, Goiás, Ó, até o Goiás? até o Goiás. Uma doideira. Uma guerra interna. Eu queria viver isso, mas sabe me sustentar. Aí comecei. O cara deixou o carro comigo e eu fazia transporte de executivos lá da empresa para poder viver. Levava o pessoal na empresa segunda, 7 da manhã, voltava meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Mas tinha carro e eu podia, com o carro, fazer coisas, tinha combustível e ele ainda me pagava, como se fosse um Uber hoje. Uhum. Era uma parada que eu me mantinha. E de sábado fazia o evangelismo, aí já Segunda, dirigi o louvor. Aí um dia eu fui jogar um domingo de manhã, o pastor chegou na igreja e não me viu. E perguntou: cadê ele? A galera falou: de domingo de manhã ele não vem. Por que não vem? Porque ele ainda joga na várzea, joga aí era, como é que chamava o campeonato? O Amador da Cidade. Eu tava jogando, cara, olhei no alambrado, no meio do jogo, o meu pastor tava grudado no alambrado, gritando que ia me matar. Falei: puta. Acabou o primeiro tempo, pedi para ser liberado. substituído, peguei minha moto. Quando eu cheguei na igreja, ele estava no púlpito. Acabou o culto, ele falou comigo: ou você toma uma decisão agora ou acabou. Falei: pastor, mas
eu estou fazendo coisas que eu não tenho como pagar. Ele falou, o que você está pagando? Eu contei para ele do evangelismo. Ele falou, a igreja vai assumir. Aí eu fiz um voto, falei, eu não me movo mais nessa direção do futebol. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu fazia 20. Foi um período muito curto para muita coisa acontecer ali. 88 para 89, 89 para 90. Dia 4 de janeiro de 90 eu entrei no seminário. E no dia que eu entrei no seminário, o pastor me assumiu como pastor auxiliar de tempo integral. Aí eu fazia o seminário de manhã, passava em casa, tomava banho, trocava de roupa, almoçava, ia para a igreja para atender o telefone. Uau. E ficava na igreja, só voltava, ainda com aquele carro fazia esses movimentos de levar e trazer, que me dava um dinheirinho, porque ele pagava meu seminário e me dava um dinheirinho Uma para ajuda de custo. isso aí. Uhum. Só que em 90 eu comecei uma parada de rua maior que aquela que eu fazia no, no, no evangelismo de rua. Eu comecei a dirigir o culto segunda-feira, eu peguei veia para música. Pastor Silas Malafaia começou um evento chamado Fogo para o Brasil. O culto segunda-feira tinha mais de 1.500 pessoas. Eu tinha uma banda de música. Ele me convidou para fazer a música do Fogo para o Brasil. Eu fiz a música do Fogo para o Brasil. E aí o meu ministério de música explodiu. Ninguém acredita que eu comecei na música. E não era a sua área, o senhor começou na música porque Tinha uma brecha. tinha uma brecha ali no culto de segunda, não tinha quem fizesse a música. Aí eu montei uma banda chamada... Não era como se fosse seu sonho, seu chamado, o senhor amava música, não. Eu gostava de música, amava música, mas com música eu me tornei conhecido. Uhum. Aí gravei um CD. E o senhor começou só para servir a igreja local mesmo? Aí gravei um cassete. Vendi 5.000 cassetes de... Acho que você nem sabe o que é isso, não é um cassete. Era uma fita. Tem que rebobinar, né? Eu lancei uma cassete com 4 músicas. Passei a pastorear jovens. Já em 90, o pastor me pôs para cuidar de jovens. Aí nós tínhamos 80 jovens, de repente tinha 1.000 jovens todo sábado. Uau. Glória a Deus. Aí, tendo jovens na igreja, tendo culto de segunda-feira, a igreja explodiu. Ela tinha saído de 200 membros para 5.000 membros. Uau. Era uma potência. Tornou-se uma mega igreja. Aí eu comecei eventos na igreja. Um sábado por mês eu tirava tudo que estava no púlpito e colocava a bateria no centro, guitarra de lado, baixo, como é montado hoje um set. Isso não existia. Aí eu não tinha grana, mas tinha amigos. Fiz amigos. Quando eu joguei bola, conheci Chitão, Chororó, Mauri. Amizades do mundo secular. E eles faziam já o sertanejo. Eles são de Campinas, são amigos. Me conectaram com um amigo que mexia com som, ele me emprestou uma mesa. Aí eu coloquei pela primeira vez numa igreja evangélica no Brasil um set de luz como é hoje, né? Luz computadorizada. Ela chamava lâmpada par, né? Tinha um canhão seguidor, as lâmpadas par. E a máquina de fumaça era uma fumaça que intoxicava até... O senhor foi o primeiro? Um dos primeiros, eu acho. A ponto de dizerem que a gente estava transformando a igreja Nazarena em boate. Eu quase apanhei. Que ano foi isso? 90. 90. 90, 2000, 2010, 2020. Estão 36 anos atrás. Aí surgiu um movimento. E o pessoal tá achando que é novidade, né? Não, faz tempo. Aí surgiu... Mas como que foi? O senhor teve algum... Por exemplo, dizendo que estava transformando a igreja em boate. De onde veio isso? Membros internos da igreja, liderança, pessoas de outras igrejas? A liderança da igreja surtou. Uhum. E o pastor? Ele liberou, porque ele tinha uma força muito grande, mas a igreja nazarena trabalha com junta, como os batistas. Ah, sim, a comunidade. A comunidade tem... O conselho. Você tem um conselho. O conselho fez uma reunião especial para me tirar do processo. Aí ele queria me defender, mas não queria perder o processo. Então ele deixou eu falar. Era uma reunião com gente muito habilitada, que era da diretoria da história da igreja, só que eles tinham um problema, os filhos deles tinham estado fora da igreja. E quando eu comecei aquela parada, os filhos deles voltaram. Eu fiz uma pergunta: o que é melhor? Considerem isso. Seus filhos perdidos no mundo ou eles dentro da igreja? Porque o que me consta, a maioria dos seus filhos já não vinham aqui nem domingo nem sábado. E agora, quando eu faço esse evento dentro da igreja, eles vêm.
E o que é que mudou? Apagou a luz e iluminou o palco como um teatro, como um circo, como um espetáculo. Mas o espetáculo aqui não é para mim, é para ele. E esse modelo já existe nas igrejas americanas do Nazareno. E aí estava estourando o Ron Canoli, estava estourando Hosanna Music. E nós traduzíamos as músicas, eu tinha acabado de gravar uma das músicas deles. Eu falei, por que é que eles usam lá fora e aqui dentro é pecado? Será que não é tabu? Assim como o futebol. Como o futebol. Citei isso. Eu saí de uma igreja por causa do futebol. Será que os nossos filhos vão ter que sair dessa igreja por causa de luz? Aí eles votaram naquele dia comprar uma mesa computador, não era computador, uma mesa analógica para a igreja. Então, como igreja, eu tenho certeza que a gente foi a primeira igreja do Brasil a ter uma mesa de iluminação analógica comprada com iluminação. Foi uma explosão. Que legal. Quando foi... E a partir dali, então, já começaram a entender esse movimento. que ocorreu? Era para ter sido entendido organicamente, até para falar a verdade, né? Mas... Porque o seu filho tá praticamente desviado. É? Aí a igreja faz um movimento que traz ele de volta. A reação é clara, a resposta devia ser óbvia, né? Mas você sabe que tradição é uma coisa muito perigosa. Qual que é o problema nisso? Por que toda igreja cai nisso em algum momento ou outro, ou corre risco de cair nessa questão do tradicionalismo? A gente tem dificuldade a gente trafega entre o santo e o profano, né? E aí as pessoas, acreditando que certas coisas são santas, elas tornam elas profanas por negar a manifestação de Deus naquilo. O que é, veja, um instrumento como a bateria ser do demônio é uma coisa absurda, mas ela foi por anos. Não faz sentido. Qual que é o parâmetro de definição, né? Assim, qual que é, onde começa a Barulho, posse do demônio e termina batuque. a de Deus? Peraí, essas coisas foram tabus por anos. Aí vem um garoto, eu tinha 20, estava fazendo 22. E aí qual que foi a grande questão? Eu pedi ao pastor oportunidade, já fiz um evento, 90 eu fiz esse primeiro evento na igreja, em janeiro, depois fiz fevereiro, depois fiz março, fiz maio, e a igreja lotada de jovens, gente entrando, e aí eles ficavam doidos, porque o que acontecia? Não parava de chegar gente. Eu falei com o pastor, eu preciso que o senhor me permita fazer fora da igreja. Você é doido, não vai dar certo. Não. Aí o pastor liberou. Tinha um lugar chamado Concha Acústica, o nosso auditório cabia 1.200 pessoas. Esse lugar cabia 5.000 pessoas. Agora imagina, eu tinha acabado de entrar no seminário, tinha 2 anos de evangelista e a primeira licença pastoral. E eu fiz um evento chamado Celebrai, com a minha banda, nessa concha, gratuito, para as pessoas virem. E aí, ninguém imaginava que aquilo daria certo. Quando as pessoas chegaram lá e viram mais de 5.000 pessoas num concerto de louvor, com luz, fiz cenário. E como é que eu paguei? Eu paguei falando com alguns empresários da igreja que eu precisava de dinheiro para fazer um evento musical para fora. E naquela época, a maioria dos empresários, quando tinha o recurso era em dólar. Nunca vou esquecer, eu recebi $12.000 para fazer um evento que custava $12.000. Uau, glória a Deus. Incluindo meu sogro que me deu. E nesse processo conheci minha mulher, que é a Beta. Para esse evento? É. Seu sogro era um dos empresários. É. E como é que foi feita essa conexão aí? Eu fui na casa dele, tinha um culto doméstico, uma célula. Uhum. Só que essa célula tinha 100 pessoas. Uhum. Eu fui lá para pregar, preguei uma vez, uma quarta-feira, preguei na quarta seguinte. Eles pediram para o pastor para eu ficar lá, pregando de quarta-feira. E a célula passou a ter 200 pessoas, não cabia na casa da minha sogra. E a Roberta vinha da faculdade. E aí, deu liga. Pronto. Deus sabe o que faz. Deu liga. Já são 30 de casado. Glória a Deus. 39 de ministério. Uma vida, uma jornada. E esse processo virou uma coisa, virou uma marca. Ganhei troféu talento, gravei CD, DVD, participei das grandes conferências do Brasil com música. Fiz evento para 70.000 pessoas.
E um dia, como na visão que eu tive quando joguei bola, fiz um evento no estádio, lotado. 25 mil pessoas. Esse foi o ponto em que Deus cumpriu com aquela visão lá de trás. Quantos anos o senhor tinha? Aí eu já tinha um pouquinho mais, já tinha 30, Então foi dos 18 aos 30, aos 30. 12. Depois eu fui, ninguém vai crer, mas eu cantei para 60 mil pessoas, 156 nações, em português e inglês, com meus irmãos da Conferência Mundial da Igreja do Nazareno, em, em Indianápolis. Nos Estados Unidos. O estádio do Indiana, lotado de nazarenos do mundo inteiro. 156 nações e eu cantando com os meus irmãos. Um negócio que é cumprimento de promessa, né? Então, eu estava num clube de futebol, abri mão de um clube de futebol para um dia falar para mais de 156 países cantando. Ó. E aí, nesse processo, vem uma virada. Eu caso, sou pastor de jovens, estou cuidando de música, fazendo eventos, né? Mas eu cuidava das reuniões, até que um dia, 94, eu ia me formar. O meu pastor não chegou para o culto de segunda-feira, porque eu dirigia a música, o culto. A igreja já tinha ido para um auditório de 3 mil lugares. Era uma das igrejas, e ainda uma das igrejas mais lindas do Brasil. Ele não apareceu para pregar. E eu estava lá, já tinha feito a música, já tinha orado, aguardando ele chegar, estava dando anúncio. O filho dele, Cláudio, que dorme no Senhor, apareceu na porta e fez assim: meu pai não vai vir. E eu fiquei com a responsabilidade da palavra. Eu falava em células, mas nunca tinha pregado na igreja. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Aí eu abri a Bíblia, cara, muito louco. Eu abri a Bíblia abri entre o Novo e o Velho Testamento, tinha aquelas Bíblias mais antigas, 4 folhas em branco, do tempo intertestamentário. Falei, meu Deus, não tem nem palavra para mim hoje. Mas alguém tinha deixado uma bula, uma receita médica sobre o altar. E me ocorreu que eu podia falar sobre um remédio. Tive uma ideia, como se eu tivesse uma veia nordestina, sabe, no repente. E eu preguei sobre Lucas, quando a mulher hemorrágica precisa de um médico. E o meu argumento durou 12 minutos. Rápido, mas direto ao ponto. Você está doente, precisa de remédio. Você tá e vim aí. Quando acabou, fiz apelo. 180 pessoas aceitaram Jesus naquela segunda-feira. E eu fiquei chocado, porque eu já tinha definido que o meu negócio era com música. Que o meu negócio era música e evangelismo. Eu não tinha ideia que eu tinha uma veia da pregação. Dentro de mim havia um combustível a ser queimado. No final das contas, o senhor acha que o pastor faltou de propósito? Eu não sei, eu acho que Deus segurou ele. Às vezes Deus te põe numa condição, ou te permite viver uma condição. Existe um texto das Escrituras que fala assim, lá em Joel: dar-te-ei o trigo mais fino, dar-te-ei a azeitona mais preciosa, dar-te-ei a uva do campo, e te abastecerei com a minha graça. Então, isso é uma promessa poderosa, mas trigo, uva e azeitona sem processo é comida de passarinho. Não serve para o ser humano. Não. Você precisa que o trigo seja quebrado para virar pão, que a azeitona seja esmagada para ter azeite e a uva seja pisada para virar vinho precioso. De toda a sua história, qual o senhor diria que foi o seu processo de quebra, de amasso? Teve um ponto específico chave? Nós já passamos por esse ponto ou ainda não? Ainda é mais adiante? Eu não acredito em ministério sem dor. Eu olho Nisso o senhor quer dizer ministério pastoral ou qualquer tipo de ministério? Qualquer ministério. Não existe ministério sem que alguém seja prensado. Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu olho para o Cristo e a Bíblia diz, não sou eu, tudo que ele aprendeu porque foi obediente e foi esmagado. As pessoas querem ministério
baseado em romantismo. Ministério tem a ver com ministrar, né? Eu acredito nessa vertente, o T.D. Jakes diz assim, onde você cai, Deus te levanta. Onde Deus te quebra, Ele te refaz. Onde te levanta, nasce o seu propósito. E se estabelece o seu chamado. Até porque ali ele constrói autoridade também, né? Na experiência, na Claramente. vivência, você tem ali algo a dizer sobre aquilo. Se tiver aprendido, né? Mas tem pessoas que caem e não se levantam. Pode acontecer. E aí acabam, Judas talvez, caiu e não perdendo. se levantou. E acaba Mas perdendo a não se missão. levantou porque não quis. É, Porque onde abundou pecado, superabundou a graça. né? Eu não consigo ver Davi sem vê-lo quebrado. Não consigo ver Paulo sem vê-lo quebrado. Eu não consigo ver José sem vê-lo quebrado. Não consigo ver Moisés sem vê-lo quebrado. Todos esses heróis da fé, se a galeria dos heróis da fé tem um sucesso, o sucesso é esse. Enfrentaram guerra, mataram gigantes, mas foram quebrados, foram moídos, foram machucados. Eu não acredito em alguém que não tenha marcas profundas em si, das lutas e dos embates. Porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra um sistema, é contra principados, potestades. No dia que você se define ou decide que você vai obedecer, esse dia já é uma crise profunda para você. Negar a si mesmo é matar a própria carne, é cortar na carne. É crucificar o eu. Como você crucifica uma coisa que não dói? Então, algumas pessoas têm uma. Eu não quero romantizar e não quero Demonizar também. demonizar o processo. Mas o ministério tem lutas. Pensa em quanto tempo seu pai teve que ficar ausente da relação com você como filho para poder cumprir um chamado. Isso não é brincadeira. Você é filho de pastor, você sabe. Que houve momentos que você queria tê-lo, mas não pôde tê-lo. Por causa de um propósito que é maior. Eu tenho meus filhos, eles sabem. Que a entrega é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Quem quer vir após mim tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e seguir-me. Esse ministério que as pessoas querem hoje, de carro importado, de casa, eu acho que assim, seu propósito é tão grande que é consequência de um processo você ser abençoado. Num objetivo. Mas esse não é o objetivo. Num objetivo. Nós temos que com clareza falar isso. Não existem tantas igrejas gigantes como a nossa, a Family, ou algumas que nós pregamos nelas. A maioria das igrejas. Você viu, você morou na Inglaterra. O evangelho é sofrido, é uma guerra, é uma batalha num campo espiritual minado. Essa é a verdade mais constante, né? É o mais comum, é o que nós mais vemos. Nós não podemos A comparar. exceção é o sucesso Não podemos comparar. aos olhos humanos. Né? Nós não podemos comparar a grandeza de uma coisa que Deus está fazendo numa geografia como sendo a realidade e o fim daquele processo. Eu não consigo. Eu olho para a Family, eu olho para a Família da Fé, eu olho para a comunidade, eu olho para a Assembleia, eu olho para várias igrejas e eu falo, esse aí não é o êxito do processo, não é o final do processo. É só um veículo que Deus está usando para derramar a graça dele ali. Mas o grande objetivo não é aquela geografia, não é a igreja ser grande, é fazer o reino manifesto. Se nós entendermos que o nosso processo é trazer o reino de Deus, aquilo não é nada. Goiânia deve ter hoje 1.700.000, 2 milhões, talvez 3 milhões, não sei. Acho que quase 2. Eu não tenho ideia. Mas eu acho que é o dobro de Campinas, por aí. 1.700.000, 2 milhões de habitantes. Vamos supor que a FEM tenha 20 mil membros hoje. Uhum. O que é isso diante de 2 milhões de pessoas? Nada. Fizemos nada, não atingimos nem a casca, nem o dízimo. Uhum. Então nós vamos lembrar que o evangelho é gerado, né? O reino ganha força. Ele é manifesto. Você traz o reino, você traz a graça. Hoje o fato de a gente ter uma coisa bacana, bonita, moderna, inteligente, graciosa, com pastores, com tecnologias, isso pode embebedecer nossa carne e a gente achar que chegou no ápice. Não chegamos. Não chegamos. Está muito aquém. E o nosso trabalho não é Goiânia, Campinas, nosso trabalho são as nações. E de fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulos.
gerar gente para Deus, levar a mensagem que chega nas pessoas. Estou fazendo isso há 39 anos e meu filho falou assim, poxa, você gastou sua vida toda. Eu falei, se eu tivesse mais vidas, e aí vou citar o livro, a lista de Schindler. Quando termina o processo, ele tem uma aliança no dedo, ele falou assim, com essa aliança eu teria salvo mais 17 pessoas. Ele começa a olhar pra trás e ver aquilo que ele tem nele que ele nunca tinha percebido antes que poderia ter gastado, né? Isso aí. Muito bom. Isso é uma constatação, né? João 21 diz lá, se todos os textos e livros tivessem acoplados todos os milagres de Jesus, não caberia em todo o livro já escrito ou feito pela existência humana, tamanha manifestação dos milagres. Esses foram feitos para que vocês possam perceber a grande manifestação da glória dele. Em 3 anos ele sacudiu tudo. Estou chegando a 40 e não... Então, Paulo falou, ai de mim se eu não levar o evangelho, não pregar a palavra, eu não... Né? Às vezes nós gastamos muito mais tempo preparando o ambiente da estrutura. E a gente acaba tendo... E assim, não é crítica, tá? É análise. Análise. Gasta muito mais tempo tentando fazer as famílias estarem conosco do que o reino ser manifesto. E a gente acaba adoecendo, que as pessoas vêm, bebem, comem, se alimentam, vão, não vivem, e quando se cansam ou se chateiam, vão embora. Então Satanás achou mecanismo para nos envaidecer e roubar a nossa energia, que é a entrega do reino. Então, esses anos todos, eu gastei muito tempo, que foi sofrimento, por questões que eram ligadas à denominação, à teologia, à igreja, quem vai liderar, quem vai ficar à frente, com quem vai ficar isso, com quem vai ficar aquilo. Sendo que, né, alguns dos pais e generais da história, como Esdras dizia, o mundo é a minha paróquia. Então, eu olho hoje onde eu estou pastoreando e eu penso assim, a geografia é esse endereço que eu estou tentando pagar e comprar, que está lá, quase 30 mil metros, onde eu quero construir o sonho. Mas eu não me canso de dizer para mim mesmo, a igreja não está nesse limite, também nem nessa geografia. Essas não são as paredes que marcam o território que o Senhor me entregou. Essa cidade precisa ser pastoreada, não só por mim, mas por todos aqueles que Deus levantou aqui. Então você é um moço recém-casado com um ministério muito bonito, com uma história pela frente. A minha oração é que o Espírito Santo te inspire a perceber que você vai gastar a sua vida, porque chamada é isso, é gastar. Você não vai deixar não vou, agora também não vou mais viajar, não vou mais viver, não. Você vai viajar, vai viver, vai ter sua vida, mas a paixão é uma coisa tão tremenda que a gente pode pôr a vida dentro de uma geografia ou dentro de uma estrutura e não perceber que a gente, como Jesus, foi perdido dentro do templo. Misericórdia. É doido. Nesse processo, o senhor mencionou lá no início a sua mãe, que teve uma influência muito grande em tudo isso, os seus pais, né, o ambiente familiar. E algo que me chamou a atenção foi a questão de 3 filhos pastores. Do mesmo útero. O que o senhor acha que foi essencial para que isso acontecesse? O que um pai e uma mãe têm que fazer para que eles alcancem um resultado? Não necessariamente de 3 filhos pastores, mas é porque eu acredito que na visão de toda mãe esse é o ápice, né? Dos filhos servindo ao Senhor. Mas de que forma alcançar isso? Quando eu olho o seu pai, eu vou falar dele, porque ontem foi aniversário dele, tive a honra de pregar no aniversário dele, filho único. Aí vi sua avó orando por ele. Enquanto você estava no altar, estou aqui olhando, aí vi sua mãe. Enfrentou depressões, lutas. Aí daquele outro veio 3 rapazes. Pode ser que todos os 3 não sejam pastores. Uhum. Mas ao olhar para os 3 ontem no altar, eu tive muita convicção. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas cai. Por quê? Porque Deus de vez em quando escolhe alguns ambientes para reescrever histórias. Então não havia... Meu pai era um servo de Deus, militar, obreiro, e chega, nasce Josi, depois nasce Ed e nasce Alex. Aí Deus falou comigo, eu te levantei e agora eu vou levantar seus irmãos.
Eu matriculei no seminário sem ninguém saber. Janeiro de 90. Aí peguei minha moto, saí cedo, ninguém sabia. Tô lá no seminário, inscrito, quem chega? Alex, meu irmão. Sem, sem, sem combinar. Nada. Uau. Meia hora O depois, mais novo. mais novo. Chega Ed. Então fiz seminário com meus dois Uau. irmãos. Glória a E Deus. formamos juntos. Fui consagrado primeiro. E estou chegando a 39 anos de ministério, mas meus irmãos já têm 30. Todos servindo a Deus. Todos pastoreando. E a coisa é tão gloriosa que eu fui o primeiro pastor de verdade da minha família. E a minha família hoje está cercada de pastores. Eu tenho cunhado pastor, eu tenho sobrinho pastor, eu tenho filho pastor. E o meu filho tem chamado diante do ventre, porque antes dele nascer, Deus falou conosco que o ventre da minha mulher seria visitado por um profeta. Eu empurrei o João para fora. O João tem formação administrativa, ele é administrador de empresa. Ele tem mestrado na área de comércio exterior. Ele é um autodidata igual a minha mulher. Minha mulher tem 3 universidades, um mestrado, doutorado. Minha filha tem faculdade, mestrado, está aí fazendo doutorado. A turma lá de casa é do estudo, é do livro. É tudo. Eles são afinco naquilo que fazem, no sentido de estudar, de se preparar. Mas um dia meu filho falou para mim assim: eu vou parar tudo para servir a Deus. Falei: não, vai me entregar uma faculdade, me entregar um mestrado. Também vai ser seminário. Terminou o seminário dele. Ainda em vida, ele teve a honra de ver os tios, o Ed, o Alex. O Alex, meu irmão, é pastor, mas numa área, uma ênfase de missões, está construindo a Vila da Esperança lá em Moçambique, mora hoje em Idaho, nos Estados Unidos, é casado com uma americana, mas Alex estava no Brasil. Então, o Johnny teve a honra de ver o tio Ed, o tio Alex, o meu pai, o meu sogro, o meu cunhado. Ele foi consagrado num núcleo que já tinha 3 gerações pastorais. Glória Eu a fui o Deus. primeiro, mas quando Deus planta alguém num lugar, Qual que é o ambiente que é necessário para que isso seja concretizado? Como era o ambiente, o lar de vocês, a criação, o que permitiu que Deus fizesse isso? Não que Deus precise de permissão, né? Mas não, o ambiente foi é, preparado de alguma forma para eu isso? acho que a minha mãe preparou. Meu pai era militar. Na época trabalhava 24 horas, folgava 48. Então meu pai estava em casa um dia, ficava um dia em casa, 2 dias fora. 3 meninos. Além de militar, ele abriu uma empresa de despachante para ensinar quem dirigia carro. Depois abriu uma empresa de pintura para tentar sustentar a nossa vida. E eu querendo jogar bola, mas o Ed também querendo jogar bola, o Alex não. Só que a minha mãe tinha o hábito de ter em casa um culto doméstico. Nem existia célula, nada disso. Ela tinha todo dia em casa, você tinha um ambiente para se ter um culto doméstico. Todo dia. Todo dia. Só quando meu pai estava que a coisa era diferente, era livre. Mas dia sim, 2 dias. Não, um dia não, 2 dias sim. Minha mãe estando e meu pai não estando, ela chamava a gente na cama dela, cada um fazia a sua leitura da palavra que ela pedia para você escolher. Ela dava oportunidade para um de nós contar as histórias bíblicas, você tinha que aprender a contar alguma história bíblica. Ela cantava canções e a gente orava. Ela tinha um hábito de fazer, chamava panelão. Ela fazia comida e fazia numa panela única. Para modificar o que ela estava fazendo todo dia, havia sábado, ela fazia, quando meu pai não estava, essa panela única. Então ela punha arroz, feijão, farinha, carne, ovos, tudo dentro da panela, um mexidão. Uhum. E aí cada um tinha a sua colher. Aí ela punha essa travessa numa toalha no chão, sentava eu e o Alex, ela pegava refrigerante, abria, era Vanucci, acho que ninguém sabe o que é isso. Não. Isso é antigo para lascar, nem sei se existe mais. E aí você pegava a colher para comer junto. E enquanto comia junto, ela falava da história da nossa família, por que ela fazia aquilo, como a mãe dela cuidou dela e da minha tia, que meu avô ficou no Paraná, minha avó subiu para São Paulo para tentar a vida. Então, ela construiu uma história, ela construiu um vínculo. Olhando de trás para frente, né?
toda a história, a trajetória, as conquistas, os processos, dá pra ver lá no início uma semente Ela, plantada de forma muito ela intencional. veio, ela era muito. E ela era profeta, né? Quando Deus visitou minha mãe tinha uma veia profética. Deus usava ela para falar com as pessoas. E a minha avó, que era, que era, a minha avó que era, segunda, meu avô português veio casado de Portugal para o Brasil e teve filhos com no Brasil. E meu pai é dessa primeira leva. Meu avô Antônio separou-se da minha avó Maria, porque não conhecia a Deus. Minha avó ficou em Araçatuba, região onde eles eram. Meu avô mudou para outro lugar, casou com a minha avó Ana. E meu pai, 14 anos, saiu de casa e ele foi tentar a vida sozinho. Veio para São Paulo, passou fome, passou necessidade, entrou para a polícia militar, tornou-se militar, veio morar em Campinas porque foi destinado de São Paulo para Campinas, foi para a igreja, conheceu Deus, conheceu minha mãe, casou. Eu nasci, quando meu pai tinha 30 anos, 16 anos depois dele ter saído de casa, ele reencontrou o pai dele. Mas ele já era crente. Então ele levou a família dele toda ao evangelho. Uau, glória a Deus. Então, existem coisas que foram geradas por esse encontro que Deus trouxe. Então, eu acredito fielmente que o, o chamado do Senhor, ele existe para toda a família. Mas as pessoas, elas estão, muitas vezes, focadas naquilo que elas entendem ser o melhor para elas. Na empresa, nos negócios, numa tradição, numa porta que abriu. E elas não colocam Deus onde Deus deseja estar. E aí, de vez em quando, são as crises que tornam-se os veículos com os quais os olhos do coração são iluminados. Eu conheço centenas, às vezes milhares de pessoas que só conheceram o Evangelho porque enfrentaram uma luta. E as lutas têm esse poder de tirar toda e qualquer prepotência que você tem e toda a capacidade que você tem de se agarrar a qualquer coisa. Quando Pedro, lá em João 21, vai pescar, ele está totalmente sobrecarregado porque traiu o mestre. Então ele busca um porto seguro, volta para o caminho dele, volta para o ambiente dele, e ele vai pescar e fracassa. Então ele tem competência, ele tem experiência, mas não funciona. Então a graça chega. E a graça chegou para minha família. E o evangelho não é um antídoto contra as dificuldades da vida. A dor faz parte da caminhada humana. Então na minha história eu tenho muitas dores. Até mesmo em ambientes de fé. Porque de vez em quando Deus quer levar você para um outro nível, para uma outra dimensão, para uma outra geografia, e você tem que se mover. Seu pai se moveu daqui para Londres. Lá a igreja cresceu, aí o cara cai em depressão. Quando o trem deu certo lá, volta pra cá de novo. Quando deu certo, ele estava em depressão. É. Aí Deus vem e fala: eu tenho uma obra lá no Brasil. Aí quer vir para o Brasil, mas não quer vir para Goiânia. Mas é em Goiânia que Deus tem uma parada com ele e com vocês, com a casa de vocês e com essa geração. E nós não podemos focar no ambiente da geografia da family. Aquilo é um processo de uma parte muito mais ampla. Senão a gente vai comer só um pedaço do bolo. E o bolo é muito maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Bênção demais, pastor. Pastor, Acho que já falou mais de 1 hora, hein? deu. Não deu? Deu um tempinho bom. Ó, 1 hora certinho. O tempo passa quando a conversa é boa, quando a história é boa, inspiradora, traz E aí nem falamos de outras áreas ministeriais. Vou ter que voltar outro dia para gravar um podcast mais. outros dias. Bom demais, pastor. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as pessoas que vêm aqui. Me ajuda a entender melhor o convidado. E eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor também. Bora? Para o senhor, pastor Josimar Fonseca, o que é mais lindo no evangelho? O que mais te brilha os olhos? No Evangelho. O que mais me brilha os olhos é o amor inesgotável de Deus pela minha vida. Não era para eu estar vivo. Não era nem para ser pastor. Acho que não era nem para eu existir. E ele me amou primeiro.
eu não tenho como pagar isso. E eu vivo esse amor todo dia tentando devolver um pouco de tudo que ele derramou na minha vida, voltando para ele, atingindo as pessoas. Se as pessoas compreendessem o amor de Deus pelas suas vidas, eh, elas, elas teriam suas vidas repaginadas, reorganizadas, ajustadas. Para mim não existe nada maior do que o amor de Deus. Ele foi capaz de nos criar, mesmo sabendo que nós o trairíamos, e antes de eh, elaborar esse projeto de criação, ele elaborou um plano de salvação. E nesse plano de salvação ele já incluiu o filho dele. Ele deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso para mim é... Que amor é esse? Que amor tão gigante como esse? Então, assim, eu sou devedor. Se eu tivesse mais 1000 existências de vida, eu não teria ainda como pagar o tanto que ele fez por mim. E apesar de eu ter nascido num ambiente que proporcionava que a minha vida fosse desde cedo voltada para o reino, eu sempre fui muito teimoso, muito turrão, natureza caída reinando, egoísmo, orgulho. Eu sempre quis gerir minha vida com a minha mão, e isso era uma tônica da minha vida. Então, ele não só me amou, mas ele me refez. Ele não só me quebrou, ele me fez de novo. Morreu um Josi e nasceu um outro Josi. E esse Josi que nasceu, ele eu tenho convicções que eu carrego a imagem dele como um filho amado. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, eu quero declarar que há uma oração no meu coração que vai atingi-las. Que elas não conheçam o Deus da religião, porque Jesus não veio, ele não veio estabelecer uma religião nova. Ele veio estabelecer um relacionamento profundo com ele, autor da vida e autor da fé. O evangelho é isso, o amor de Deus por nós. Glória a Deus. Isso é muito lindo. Obrigado pelo carinho de me receber, obrigado pela oportunidade de gerar uma conexão com você. Já tenho uma com seu pai, com a sua mãe, agora com você e seus irmãos. Eu ainda vou ver muita coisa que Deus vai fazer contigo, e obrigado por me permitir sentar na sua mesa hoje. Amém. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo seu tempo, pastor. Tamo Muito junto. obrigado pela presença, Deus abençoe. pelas palavras de sabedoria, pela sua história que inspira. O senhor tem alguma mensagem final, alguma coisa que queira deixar para o nosso pessoal? Suas redes sociais? As minhas redes sociais é simples, é meu nome, @Josimar Fonseca, Jocy, Josimar Fonseca. Estou no Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, TikTok, estou em tudo. Oh, Entrei. até TikTok. Entrei. Falei, sabe uma coisa? Vou postar lá também. Bora. E tá indo. Bom. Né? Estou no Instagram, estou no Telegram, estou no YouTube, estou no Facebook. Todas essas redes. Hoje a comunicação passa por aí. E eu queria deixar uma palavra para quem está conectado. O melhor de Deus para a sua vida está por se manifestar quando você permite Jesus fazer parte da sua história. Glória a Deus. Valeu. Maravilha. Muito obrigado, pastor. Salva, compartilha, manda para todo mundo. É isso. Hashtag nós. Bora. Bora. É isso. Para você que ficou aqui também até o final, muito obrigado pela sua participação. Se você ficou aqui até agora, é porque de alguma forma você foi abençoado, tocado por essa linda história, espero que sim. Muito obrigado pela sua participação. Para provar para mim e para o pastor que você ficou aqui até o final, você vai comentar aí. Você me permite fazer uma... Por favor. Eu vou deixar, vou mandar entregar, vou separar, vou mandar aí um livro de cada meu, para quem tiver conectado e conectar mais pessoas. Não sei, você escolhe o caminho, a pessoa vai se inscrever ou mandar algo para você que você pedir, e vai receber um livro meu de presente. 2 livros. Que isso, hein? Que isso, hein? É forte, é Não forte. é a caneca da Family. Meu Deus, é muito melhor. Mas é o livro. Perfeito, vamos pensar em uma forma de passar esse... Já sei como, pelo Instagram, @FamilyCashBR, fica ligado lá, que a gente vai fazer esse sorteio aí pelos stories do Instagram. Então, Fechou. se você não tá seguindo, já entra lá e segue pra gente fazer esse sorteio aí. Fechou, valeu. Obrigado. Perfeito. Tamo junto. Vamos dar um jeito, vai dar certo, entra lá. Pastor, que palavra ou frase que essa pessoa que tá nos assistindo aqui comenta pra provar pra gente que ela assistiu até o final?
Que palavra? Vou deixar o senhor escolher uma palavra, uma Pode frase. ser de hoje da mensagem outra? Assiste a mensagem que eu preguei no aniversário do pastor, Efatá. Olha aí, Efatá. E-F-A-T-A. Efatá. Efatá. Comenta aí. O cara vai entrar no vídeo, vai ver Efatá, Efatá, Efatá. Como assim Efatá? Vai ter que assistir até o final para entender. Poder saber. É isso aí. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Já deixa aí, caso você teimou lá no começo, não deixou sua curtida, deixa a curtida aí, aproveita, copia o link desse episódio e compartilha com mais pessoas que você acha que podem ser tocadas e abençoadas por essa história, por esse testemunho de Deus transformando aí uma vida através do chamado, do propósito, trazendo ela para perto daquilo que foi chamado para fazer e para viver. É isso. Vejo vocês terça-feira que vem, 19 horas e mais um episódio do Family Cast. Deus abençoe. Tchau, tchau.